de Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos novamente para esse projeto de amor que o professor Eurípides, que Maria Clara, que os espíritos nobres implantaram na Terra. Esse momento especial para os nossos corações, que um dia, quem sabe, nós iremos acessar quando estivermos de volta aqui ao planeta numa nova encarnação. Então você que está nos assistindo, minha irmã, meu irmão, muita paz no seu coração. Ao iniciarmos a transmissão de mais um dia de programação, nós agradecemos o amparo dos bons espíritos, a falange do Consolador, responsável pela divulgação do Espiritismo na Terra, responsável pela divulgação do amor, da paz, da lucidez em nossas mentes, em nossos corações. Joana de Ângeles, espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. O repouso é necessário para o corpo e para a mente. Tem cuidado, porém, a fim de que ele não se te converta em ociosidade, em preguiça. É justo que ao trabalho suceda o refazimento de energias através da variação de atividades ou do repouso, do sono. As muitas horas de descanso, todavia, violentam o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento. A ação repousa, pois, o tempo suficiente após cada ação, após cada atividade, mas não em demasia. Tudo é o equilíbrio em nossas vidas. Observa como você anda, como está a sua vida. Você tem dificuldades em acordar de manhã? Você tem dificuldades de repousar? Ou você só deseja estar em sua casa, no repouso, sem nenhuma atividade? Observe isso. Muitas vezes precisamos procurar um profissional da área da saúde, da área do psiquismo, mas não se perca da oração. Ela pode ajudar você a mudar o mecanismo metabólico das energias e liga você às orientações, aos amigos espirituais que desejam o seu bem. Vamos rezar todos juntos? Vamos aproveitar esse momento? Junte-se a nós. Nós todos vamos agora nos unir a uma rede de oração. São milhares de pessoas a acompanhar e nós temos percebido isso. E nós convidamos você nesse momento a entrelaçar a sua mente, o seu coração, em uma oração. Mestre Divino, neste momento estamos muitos, unidos, desejando abrir os corações e as mentes para receber-te a presença divina. Ajuda-nos, Senhor Jesus, no nosso dia a dia, para que tenhamos lucidez para nos percebermos, nos observarmos e procurarmos ajuda naquilo que percebamos precisamos mudar, alterar em nossas existências. Mas ajuda igualmente, Senhor, os nossos amores, aqueles também que não compartilham conosco do mesmo pensamento, aqueles que se julgam nossos inimigos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que se encontram nos manicômios, nas detenções. Envolve, Mestre Jesus, o planeta como um todo no teu amor. Ampara os ares e os seres dos ares, os mares e os seres dos mares, as terras, os animais, a vegetação do nosso planeta, e envolve neste momento cada mente humana, encarnada ou desencarnada. Abençoa cada coração, que os homens se aquietem e te ouçam, e que o teu reino de paz se instale na terra. Que assim seja, Senhor.
No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Sérgio. Ele é psiquiatra, escritor e expositor espírita. E o tema, gente, é causas dos sofrimentos. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Luiz Sérgio. Muito obrigado, boa noite a todos. Bem, no campo das aflições da criatura humana, nós podemos identificar muitas causas que são criadas na vida atual. Muita gente chora, se lamenta desesperadamente diante dos problemas, dos tormentos, das dificuldades da vida cotidiana. E quase nunca se apercebem de que esses sofrimentos, essas aflições, esses problemas foram criados pelos exageros do dia a dia, pelo desequilíbrio cultivado ao longo dessa encarnação na Terra. Quando nós nos distanciamos das leis de Deus, nós nos deixamos levar pelos excessos de toda a natureza. Nós semeamos dificuldades para o presente e para o futuro. Mas existem também aquelas dores que resultam de escolhas feitas antes dessa existência. Como é que nós podemos identificar a origem de nossas dores? Como nós podemos amenizá-las pela nossa atitude correta, de deixar de lado alguns desequilíbrios e caminharmos para frente? Nós podemos pôr fim ao sofrimento dos outros? Essas são questões sobre as quais nós pretendemos conversar e refletir no nosso programa de hoje. São muito interessantes, né, gente? Então, vamos lá, vamos começar? Vamos. Nós falamos no início da origem dos sofrimentos, mas como nós podemos identificar esses sofrimentos em nós? Porque às vezes, doutor Sérgio, a gente passa numa vida corrida e não nos apercebemos. A gente tem um pouco de olho cego com relação a nós mesmos, não é assim? É só comigo ou é com vocês também? Você já se apercebeu, você que está aí nos assistindo ou nos escutando pela Rádio Rio de Janeiro? Pois é, né? A gente tem uma dificuldade de se perceber muito grande. Como é que a gente pode começar a se perceber? Eu diria que antes de questionarmos o problema do sofrimento, essa questão que você coloca é muito importante, de se autoconhecer, se autoperceber, porque dentro do contexto da vida moderna, nós somos levados de roldão. Nós não paramos para nos analisar, não paramos para pensar nos objetivos da vida, não é? Nós, enquanto seres espirituais, estamos vivendo uma experiência na matéria. Então, temos uma dupla natureza. A nossa natureza principal é a natureza espiritual, ou seja, somos espíritos eternos num processo contínuo de evolução. E de outro lado, estamos transitoriamente mergulhados num corpo físico, sofrendo as necessidades desse corpo físico. Então temos uma dupla natureza, uma natureza espiritual e uma natureza física. E viver nessa duplicidade é muito difícil, porque quando mergulhamos na matéria, o que acontece? Nós somos, de uma certa forma, hipnotizados pelas necessidades materiais, o que até certo ponto se faz compreensível, porque nós precisamos dos instintos, os instintos nos trazem recursos de sobrevivência, tá? Na matéria física, só que o que acontece? Nós esquecemos as nossas origens, nós esquecemos que somos seres espirituais atravessando um período, um estágio na matéria, e isso causa uma série de distorções. Outra coisa que é importante a gente colocar é a nossa sociedade atual, muito materialista, muito colocada em cima de valores transitórios, que faz com que nós também sejamos envolvidos nesses valores. Não que não seja importante, todas as pessoas precisam trabalhar, é muito interessante que tenhamos melhores condições de vida, que tenhamos uma ambição
de progredir, tudo isso faz parte do cenário terrestre. Mas o que nós não podemos é nos levar pelo consumismo desenfreado, porque a sociedade materialista, ela nos coloca necessidades artificiais. Essas então, necessidades não são reais, muitas vezes. Elas são fabricadas pela sociedade de consumo. Sofremos. Com certeza. Quantos sofrimentos nós temos oriundos da cultura na qual nós estamos inseridos e que nós não nos damos conta de que nós estamos nos impingindo um sofrimento desnecessário. Com certeza. E aí, veja só, como somos espíritos ainda com traços de várias imperfeições, é muito fácil nós nos corrompermos diante dessas solicitações de prazer e de consumo. Então, muitas vezes nós trabalhamos a mais, o chefe de família faz horas extras, deixa de conviver com o seu filho, com a sua esposa, para ganhar um dinheiro extra para comprar um carro igual ao do vizinho. Quando, às vezes, nem o carro é necessário se você mora perto. A gente tem que ver os bens que são realmente necessários para a nossa vida. E cada um tem uma vida diferente. Na época do fax, hoje em dia não existe mais isso, né? Mas uma vez uma colega perguntou, você não tem fax? Eu disse, não tem fax. Como? Com a tecnologia tal você tem... Mas eu nunca usei, eu não vou precisar. Se eu precisar, eu vejo um local para passar o fax. Eu nunca precisei passar um fax. Então, para que eu vou comprar um fax? Só para dizer que tem, né? Não é? Ou então, gente, olha só, a indústria moderna, já sabendo disso, já coloca diferentes celulares, né? Um celular que tem uma possibilidade, depois vem outro com uma... Eles até planejam as possibilidades, né? Põe um com uma coisa, outro sem, depois volta a ter, para que a gente vá comprando indefinidamente e... Sem se dar conta. Pois é, sem se dar conta. Criando dificuldades, e né? necessidades que não são reais. Agora, você tocou num ponto, Luiz Sérgio, muito importante, que é o apego que nós temos a determinadas situações. Isso faz com que nós soframos muito, às vezes apego até aos nossos amores. Essa semana mesmo veio uma companheira dizendo, meu Deus do céu, eu estou sofrendo muito, porque os meus filhos, os dois ao mesmo tempo, resolveram casar. E eu não suporto isso. É difícil, não é fácil, a gente sabe, né? Mas realmente às vezes há um apego exagerado. A gente tem que se preparar até para esses novos ciclos da família, né? Em psicologia, isso chama-se síndrome do ninho vazio. Olha só, então, né? A mulher é mãe, se dedica à família, ao esposo, aos filhos. Depois o esposo se aposenta, vai jogar buraco na praça com os amigos. Os filhos casam, saem de casa e a mulher entra em depressão. Não é fácil, não. É muito comum esse tipo Nós de temos uns situação. sofrimentos que são inerentes às questões da vida atual. Mas nós temos doenças, sofrimentos físicos ou depressões, eu gostaria de conversar sobre depressão com você, que às vezes nos acompanham ciclicamente. Nós temos períodos que estamos bem e períodos que começa a bater aquela dor moral que não há remédio que tire. Vamos falar agora, então, sobre a depressão, que é uma dor incrível. Isso dá um programa inteiro. Dá. E a gente promete que nós vamos ter um programa sobre depressão. Já tivemos alguns abordando esse tema, né? E já está o pessoal da produção, a alma querida, falando que nós vamos ter um programa sobre depressão semana que vem. Então, você que está nos acompanhando, não perca os programas da próxima semana. Mas nós vamos falar alguma coisa. Né? Vamos. Se você considerar o ser humano como um princípio imortal, num contínuo progresso, num contínuo processo de evolução, nós vamos estabelecer algumas leis cósmicas. A primeira delas é a lei da evolução. Quer queiramos ou quer não queiramos, todos nós e tudo na criação divina está fadado ao progresso, à evolução contínua. Uns evoluem mais rapidamente, outros
demoram-se mais na retaguarda. Essa evolução se processa através da lei da reencarnação. Todos nós, nesse planeta que vivemos, necessitamos do mergulho na matéria. E a terceira lei cósmica, que é muito importante, é a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, como os orientais colocam. Ou seja, nós somos, a própria condição humana nos dá o exercício do livre-arbítrio. O que vem a ser isso? Nós somos livres para fazer escolhas. Tá? Eu não gosto muito da palavra erro. Eu acho que a palavra erro e a palavra culpa deveriam ser abolidas do nosso dicionário. A gente deveria substituir erro por experiências. Tudo são experiências. Algumas dão muito certo, outras mais ou menos, e outras não dão certo, precisam ser repetidas. Tá? Então, nós somos livres para fazer as escolhas. Evidentemente, essas escolhas vão trazer consequências. Se você semeia sementes de maracujá, você não vai querer colher pera, maçã, você vai colher maracujá. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, dentro desse aspecto, cada um de nós está no exato e melhor momento para o grande salto evolutivo. Todos nós estamos atravessando as melhores condições para o crescimento. Só que muitas vezes não temos essa compreensão. A maioria das pessoas ainda está mergulhada apenas na matéria, acreditando que a vida começa no berço e termina no túmulo. Então, essa visão limitada da vida física faz com que a visão das pessoas fique míope em relação a isso. Aí o que acontece? A revolta. Por que, meu Deus, isso foi acontecer logo comigo, não é? Essa frase é inevitável. Eu sou um azarado, Deus não me ajuda, só dá coisa errada na minha vida, eu preciso me benzer, e por aí afora, não é? Quando a gente sabe que tudo são consequências das nossas atitudes. Então, dentro desse aspecto, às vezes, você vê uma pessoa com uma doença física, vê uma pessoa com uma situação familiar difícil, vê uma pessoa que sofre um embate financeiro, uma ruína econômica. Tudo isso, aí você se pergunta, puxa, mas aonde está a justiça divina? E está exatamente na execução desse mecanismo, porque nós temos uma visão distorcida de Deus. Essa visão vem de séculos e séculos, é uma visão antropomórfica, ou seja, imaginamos que Deus é um velho de barbas brancas, sentado num trono lá em cima, falando, você é culpado, você errou, então você vai sofrer. O sofrimento não é uma criação divina. O sofrimento é uma consequência da imperfeição humana. Ele ainda é necessário para o nosso aprendizado na faixa evolutiva em que nós nos encontramos. À medida que nós, como espíritos, formos evoluindo, o sofrimento, as doenças, as dificuldades não mais se farão necessárias. Então, é importante contextualizar o sofrimento dentro de uma ótica reencarnacionista. Senão, realmente fica muito difícil nós entendermos os mecanismos cósmicos e a justiça divina. Então, pelo que você está dizendo, a depressão, ela é uma reação... Eu tinha que falar de depressão, né? Não, tudo bem. Estou conduzindo você na pergunta. De maneira suave. Então,
a depressão é o resultado de nossas escolhas do passado. Pode não ter uma origem assim, nós podemos não encontrar a origem dela nessa vida, mas certamente houve equívocos no pretérito. Com certeza. Aí é uma coisa interessante de nós analisarmos dentro de uma visão holística, ou seja, nós temos que entender o ser humano num contexto de 3 níveis, como espírito, jornadeando pela eternidade afora, como corpo físico e como energia. A energia, o perispírito de Allan Kardec, é o veículo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, quando falamos em depressão, em doenças, nós temos que analisar os 3 níveis, porque senão a nossa visão vai ficar, no mínimo, parcial, no mínimo distorcida. Por exemplo, quando os médicos materialistas analisam a depressão, eles vão dizer: a depressão é uma doença causada por desequilíbrios de certas substâncias na bioquímica cerebral. A dopamina, a serotonina, vão encontrar uma explicação exclusivamente na matéria. Se você pegar um psicólogo, você vai encontrar a explicação de que a depressão é fruto de traumas que a pessoa sofreu na infância, de maus tratos, de complexos. Se você encontrar um homeopata, um terapeuta floral, você vai ouvir a explicação de que a depressão é originada de um desequilíbrio energético. E se você olhar como espírita, você vai ver que a origem da depressão está nas escolhas infelizes que, por um processo de aprendizado, esse indivíduo escolheu. E aí o que você faz? Junta isso tudo dentro de uma visão integrada. Então, não tem nada errado. Tudo está certo, só que precisa ser visto de uma forma global. Se você ver cada aspecto desses separadamente, ele vai estar incompleto. Então vamos lá. Nós já vimos que nós temos os nossos sofrimentos. A depressão foi um exemplo que ele nos trouxe, mas já percebemos que os nossos sofrimentos, eles têm a questão física, que nós precisamos tratar, ou a questão material, dependendo do problema, né? Nós temos a questão energética, e precisamos buscar apoio nisso. Então, quando nós vemos a casa espírita, tomamos o nosso passe, quando nós vibramos, temos a questão espiritual, que nós vamos conseguir através da oração, através da meditação, através da ida à casa espírita, através do tratamento, os tratamentos de desobsessão que nós temos. E né? Principalmente através da reforma interna. Olha só, e aí chegou onde eu estava querendo... chave. Mas para você mudar o seu interior, você tem que ter consciência do que você é, em que faixa você está. E aí você tem que mergulhar dentro de você mesmo, através do processo de autoconhecimento. Sócrates já nos dizia: conhece-te a ti mesmo. Essa é a receita para nós mergulharmos dentro da nossa própria interioridade e de lá conhecermos quem nós realmente somos, porque a maioria de nós não se conhece. É interessante porque na mecânica da vida atual, na cultura da gente, nós queremos uma pílula para tudo, né? Então vamos ao supermercado, vamos lá à farmácia, a gente pega, compra a pílula, toma e pronto, acabou a depressão. E a gente sabe que não vai ser assim, nós temos que encarar de frente, observar, e a depressão é só um dos exemplos, gente. Eu estou querendo falar do sofrimento em termos gerais, como um todo, né? Porque isso que você tocou é muito interessante. Nós vivemos numa era que alguns cientistas sociais denominam de era da instantaneidade. Tudo é instantâneo, tá? E desde as roupas, objetos de consumo, tudo tem que ser rápido e descartável. Rápido e descartável. E aí nós observamos que a nossa saúde também entra dentro desta visão.
Existe um médico que tem um livro chamado Medicina Vibracional, é um médico americano muito interessante, que ele faz uma comparação. A gente vê a nossa saúde como o conserto de um carro. Quando o nosso carro enguiça, você vai na oficina, aí fala para o mecânico, olha, dá uma olhada no freio, regula isso, conserta aquilo, que às 6 horas eu venho pegar o carro. Tudo bem? Tudo bem. Na medicina tradicional, é isso que as pessoas fazem. Olha, doutor, estou deixando meu corpo aí contigo, você regula ele, conserta o freio, melhora isso, melhora aquilo. Ou seja, eu me eximo de toda responsabilidade. Você que é o doutor, tem o conhecimento, tem que me curar. Senão você é um mau médico. É interessante isso, né? Mas eu acho que é meio que o pensamento geral. Agora nós vamos tentar entrar, doutor Luiz Sérgio, dentro dessa questão de como amenizar os sofrimentos. Né? Nós falamos inicialmente do autoconhecimento. A partir daí? A partir daí, você adquire, com o conhecimento dessas causas anteriores de vidas passadas, você adquire um aspecto de resignação, o que não deve ser confundido com passividade. Tá? Algumas pessoas confundem resignação com passividade. Deus quis assim. Não é dessa maneira. Quando a gente fala resignação, quero dizer não revolta. Tá? Aceitação pelo entendimento. A partir disso, a dificuldade ela fica relativizada. Aí nós lembramos do Evangelho, quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí vem uma mensagem poética de esperança. Tá? Ou seja, o sofrimento nunca é definitivo, ele é sempre transitório. Se nós estamos padecendo hoje, é porque somos herdeiros do nosso destino, do nosso passado. Mas ao mesmo tempo, nesse momento atual em que estamos recebendo essa herança de dor, podemos estar construindo um futuro de luz e de benesses, na medida de melhores escolhas. Então, esse entendimento da dinâmica evolutiva muda todo o contexto e faz com que nós tenhamos mais paciência e mais tolerância com as dificuldades que são apresentadas no nosso dia a dia, o que vai variar de pessoas para pessoas. Então, nós observamos pessoas, isso no consultório é muito frequente, que diante de uma situação problemática, fazem com que esse problema se torne assim o mais absurdo, terrível, trágico dos problemas. Essas pessoas estão olhando para o próprio umbigo, elas não conseguem ver o problema dos outros, não conseguem colocar a sua dificuldade dentro de uma dimensão real. Elas valorizam demais os seus problemas. Então, quando você tem uma noção da dinâmica evolutiva, você contextualiza melhor os seus problemas. É lógico que ninguém gosta de sofrer. O sofrimento não é prazeroso. Nós gostamos de ter alegria, de ter prazer. Isso faz parte da psique humana. Ninguém gosta de sofrer e ninguém nasceu para sofrer. A gente sofre pelas nossas escolhas. Agora, quando nós temos lucidez, nós podemos fazer um planejamento de enfrentamento com equilíbrio desse sofrimento, buscando, se nós já sabemos que somos espíritos imortais, e como você bem falou, buscando todos os níveis, buscando trabalhar, buscando socorrer
todas essas nossas necessidades, as necessidades espirituais, as necessidades mentais, as necessidades energéticas, enfim, nós vamos fazendo uma associação de atividades, de procuras, a fim de que nós nos mantenhamos numa saúde, porque hoje em dia a saúde não é a ausência de doença total, né? É uma situação de bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, é uma visão bem holística que a própria Organização Mundial de Saúde já preconiza. Entende? Agora, doutor Luiz Sérgio, como é que nós poderíamos auxiliar as pessoas que nós estamos vendo em sofrimento? É possível nós amenizarmos o sofrimento alheio? Olha, é possível nós ajudarmos quem quer que seja, desde que essa pessoa se abra para receber a ajuda. Muitas vezes nós sofremos, nós nos angustiamos quando temos um amigo, uma pessoa querida, numa situação difícil. É humano, aquilo nos toca, nós nos sensibilizamos, isso é natural e até positivo. Entretanto, nós temos que nos lembrar sempre de que cada um é responsável pelo seu próprio caminho. Eu não posso carregar a sua cruz, eu não posso viver as suas experiências. Eu posso, quando muito, estar ao seu lado, ser um companheiro nesta jornada, muitas vezes sem falar nada, apenas estando ao seu lado, energeticamente, afetivamente. Isso é um dos maiores apoios que se faz necessário. Agora, é quando a pessoa está aberta para isso. Muitas vezes nós não encontramos essa abertura. Isso no dia a dia das relações, no consultório é muito frequente, a pessoa vai, doutor, o senhor me ajuda, mas ela não quer mudar. Ela não quer largar certas posturas que são necessárias para que ela recobre a sua saúde. Então, como o médico pode ajudá-la? O médico não pode ajudá-la. É muito interessante. E se você coloca isso, muitas vezes a pessoa ou não entende, ou não quer entender, e aí vai buscar outro médico que dê a pílula mágica, que não existe. Gente, está muito interessante, né? Nós vamos continuar essa abordagem, conversando sobre superação dos sofrimentos, e no próximo bloco, os nossos convidados vão tirar suas dúvidas com o Dr. Luiz Sérgio. E nós vamos também ter a atração musical com Ricardo Sardinha. Fique conosco! Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de maio é o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Araras, em São Paulo, e foi uma realização da editora Frater, do Rio de Janeiro. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por diversos estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas,
programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta. E olha, gente, se você acessar a tvnovaluz.com, nós estaremos juntos pela web. Sintonize também pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a nossa emissora da Fraternidade. E está aqui conosco agora, Ricardo Sardinha. Ricardo, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É sempre bom estar com você. E o Ricardo sempre traz músicas lindíssimas, porque as músicas espíritas, elas são realmente verdadeiras orações. E elas envolvem o nosso psiquismo, nos trazem energia e são um excelente instrumento de paz, de equilíbrio. Tente, é só decorar, né, Ricardo? Algumas, cantar. E o que você trouxe pra gente? O que você vai cantar pra nós hoje? Eu trouxe uma canção que tem uma certa relação com o tema, né? Do nosso Luiz Pedro Silva Paulo, uma canção chamada Sombra e Luz. Vamos lá. Vamos lá? Com vocês, Ricardo Sardinha, com Sombra e Luz. Agora é noite em teu viver, se só encontras sombra e dor, se nuvens cobrem o céu do teu mundo interior, recorda em oração que além da noite escura, a luz do eterno amor fulgura. E como o sol no amanhecer vem dissipar a escuridão, a fé virá encher de luz todo o teu coração. Embora sofras, sentirás a paz em doces vibrações, a semear coragem também noutros corações. Permite então que a fé em ti se manifeste e ateste o grande amor celeste. E como o sol que vem brilhar, tornando a vida bem melhor, tu poderás iluminar o mundo ao teu redor. E que a fé produza em ti esperança e destemor, e te inspire a mais servir, espalhando a luz do amor. Música. E essa música embalou momentos assim da minha vida, e ela está num CD do Clube de Arte chamado É Preciso Continuar.
com músicas do nosso querido companheiro. Fala o nome dele novamente. Luiz Pedro Silva Paula, que eu brinco que ele é o Tom Jobim da música espírita. Eu vim pra cá hoje falando com ele no telefone, ele fica morrendo de vergonha que eu disse isso pra ele. Luiz Pedro Silva Paulo. Gente, olha, esse CD é fantástico. Eu recomendo a vocês. Ele é lindo, muito inspirador. E ele faz um jogo de vozes. É um grupo lindo, maravilhoso que canta, né? Um coral fantástico. Muito bem escolhida a música, viu, Sardinha? Adorei. Todos gostaram? Uma delícia, né? Então agora é o momento, chega o nosso momento de nós fazermos as perguntas para o nosso Dr. Luiz Sérgio. Vamos lá, quem deseja fazer então a nossa pergunta? Vamos lá, querida. Vamos ver se eu liguei o microfone. Boa noite, doutor. Eu gostaria de saber qual a diferença entre a prova e expiação. Gente, boa pergunta, hein? Essa faz parte da palestra da noite. Ah, pergunta de prova é essa. Muito bom. É muito interessante. Nós vivemos num mundo, até então, de provas e expiações. Expiar significa pagar algo, tá? Então, se você cometeu um erro ou teve uma experiência não bem sucedida, você vai ter que se defrontar com essa consequência, não, é inevitável. A bondade do Pai, muitas vezes, até te permite que você adie um pouco o resgate dessa falha, desse equívoco, não é? Mas mais hoje, ou mais amanhã, nesta encarnação, ou em próximas vidas, você vai ter que se defrontar com as consequências do seu erro. Isso é expiar um erro, é resgatar uma consequência negativa de uma escolha infeliz. Já uma aprovação é diferente. O espírito muitas vezes pode solicitar uma aprovação como um processo de aprendizado. Então, muitas vezes, não existe um grande equívoco naquela área, mas o espírito pode solicitar uma restrição física, uma dificuldade de qualquer ordem, como um processo de aprendizado. É como se você fosse ser testado, é uma prova. Aí o nome da prova. Expiar é inevitável. A prova você pode escolher. Muito bom, gente. Vamos lá. Obrigada, doutor. Quem tem mais perguntas a fazer? Opa, nossa querida companheira Simone. Vamos lá, Simone. Boa noite, doutor Luiz. Toda dor e todo sofrimento é resgate? Não. Não, porque conforme vimos no começo, às vezes existem dores fabricadas artificialmente, desnecessárias para o nosso processo evolutivo. Se eu penso que eu tenho que ter um carro melhor do que o do meu vizinho e sofro com isso, não é necessário. Era só eu ter uma outra visão acerca dessa temática que essa dor e esse sofrimento desapareceriam. Quem mais tem perguntas a fazer? Ângela, querida, vamos lá. Por que dizem que a dor moral é maior do que a dor física? Veja bem, isto é muito relativo, né? Porque o processo de vivência da dor é muito subjetivo, é muito individual. Cada um vai viver a dor de acordo com a sua própria experiência de vida, dessa encarnação e de outras. Agora, a dor moral, no sentido de uma dor que atinge mais a alma, o espírito em si, ela é mais difícil de ser vivenciada do que uma dor física, que é temporária, assim como o veículo físico é temporário. Daí porque a complexidade de uma dor moral ser mais extensa, ser mais elaborada.
Então agora por aqui tem alguém ainda desejando fazer. Oh, e eu estava com você. Vamos lá, Rosane. Doutor, quem determina as provas que temos que sofrer? Vai lá. Veja bem, vamos aumentar um pouco essa sua pergunta. Quem determina as expiações que nós vamos sofrer somos nós mesmos, na hora em que nós escolhemos opções desfavoráveis. Entretanto, as provas, elas estão no critério do planejamento evolutivo de cada espírito. Então, existem espíritos que têm o merecimento de ser amparados por guias espirituais que os auxiliam no processo da encarnação. Então, neste auxílio é estudado todo o projeto de vida daquela pessoa naquela encarnação. Esse projeto de vida é compatibilizado com a estrutura moral que a pessoa apresenta, de formas a que todas as provações que ela venha a sofrer estejam dentro da sua capacidade de reação. Tá? Ninguém vai carregar uma cruz mais pesada do que consegue. Agora, muitas vezes as reencarnações acontecem de modo quase que automático. Aí não existe essa situação de um planejamento, porque o espírito está tão endividado, tão desequilibrado, que o processo reencarnatório é quase que automático mesmo. Tá? Tem mais alguma pergunta, gente? Bem, gente, esse é um momento muito especial, né? Porque nós estamos conversando sobre uma questão especialíssima na nossa vida, que é, em realidade, o sofrimento. Todos nós passamos por sofrimentos na existência, né? Eu acho que você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, nós aqui da plateia, todo mundo já sofreu. Existe alguma forma de, num momento agudo de ansiedade, momento no qual nós não sabemos o que fazer, existe algo que nós possamos lançar mão? Veja bem, antes de responder a sua pergunta, você colocou uma coisa interessante. Todos nós passamos por momentos de sofrimento. E existem situações que nós paramos para pensar, puxa, isso não dependeu da minha escolha. A perda de entes queridos é um exemplo desse tipo de situação. Quem de nós não perdeu um ente querido? Então, é uma perda, por mais que acreditemos na imortalidade da alma, a separação ainda nos é penosa, então gera sofrimento. Existem sofrimentos que nós temos um tempo de digerir, o que a gente chama em psicologia de elaboração do luto. Tá? Agora, diante do sofrimento acerbo, agudo, o que nós precisamos fazer é nos reconectar com Deus. Muitas vezes nos é até difícil fazer uma oração, uma prece, mas precisamos entender e não esquecer nunca. Escrevam no caderno de vocês: somos seres espirituais vivendo uma experiência transitória na matéria. Então, quando a dor for muito volumosa, vamos nos lembrar que uma encarnação é 1/1000 de segundo na eternidade e que tudo passa. Você que está passando por dores agudas, que pensa inclusive na porta de saída da sua existência através do suicídio, pare para orar. Peça recursos. Se você não tem condições de concatenar ideias, porque às vezes o sofrimento está tão agudizado que nós não temos nem condições de pensar, cante. Não é, Sardinha? Quantas vezes, fala um pouquinho sobre a função da música, muitas vezes, como ela nos melhora nesse momento, né?
Bom, já tem aquela velha frase, né? Quem canta, seus males espanta, né? Tem alguns que espantam as pessoas que estão à volta, né? O vizinho e tal. Depende do que você canta, né? Agora, a canção, né? Ela... A gente até já conversou aqui uma vez, né? A música, o poder da harmonia que a música proporciona, ela atinge na gente, né? Ela dispara mecanismos dentro de nós que a palavra, muitas vezes articulada, não chega. Quantas e quantas vezes, né, Luiz? A gente está tão preso, né? Está tão envolvido com problema, né? A gente não consegue pensar em mais nada que não seja aquele problema. Eu até brinco, quando a gente está com aquela dor, né? Aquela dor de dente ou no joelho, você não pensa em mais nada a não ser naquilo. Mas quando a música, ela parece que te invade de uma outra forma, né? Te invade, e quando você tem uma coisa, né, bem harmonizada, né, quando ela chega bem embalada no seu ouvido, ela provoca coisas interessantes. Eu estava lendo outro dia no Obras Póstumas, e tem aquela mensagem famosa do Rossini, né, falando sobre a música espiritual, e tem uma experiência que tinha uma moça que ela questionava, como é que é esse negócio de música no plano espiritual, como é que é isso? Alguém toca um instrumento? E ele descreve para a gente que a música que chega aqui para a gente, desde a mais bela, né, área, aquela mais maravilhosa, chega a uma coisa muito distante do que se produz. E parece que ela teve uma oportunidade de vivenciar um pouquinho da música celeste, da música. E a menina desmaiou. Ela entrou num processo, né? Não sei se vocês lembram, né, dessa passagem. Ela entrou num processo assim tão forte, tocou ela de uma forma, mexeu tão fortemente que ela acabou até... Quer dizer, às vezes a gente não está nem ainda preparado para vivenciar algumas coisas tão profundas, tão materializadas que nós somos, né? É verdade. Bem, gente, depois dessas reflexões em torno do sofrimento, da superação do sofrimento, visite-nos com mais frequência. Entre no site do clubedearte.org.br e no link Fale Conosco, mande suas dúvidas, dê os seus depoimentos, cadastre o seu e-mail para receber toda sexta-feira a nossa programação. Participe. Eu vou pedir para o Sardinha dedilhar uma música enquanto nós vamos fazer a nossa visualização. E hoje nós vamos tratar do sofrimento através da nossa vibração, da meditação. Um recurso ótimo para que você harmonize o seu corpo rapidamente é inspirar fundo, reter o ar e exalar o ar, observando o seu próprio corpo, relaxando a musculatura em torno dos olhos, da boca, soltando os ombros, os braços, as mãos, relaxando o abdômen, as pernas, as costas. Treine isso diariamente. Cerre seus olhos e imagine a luz divina que vem diretamente da mente do Criador, se derramando sobre a sua cabeça, abrindo o seu centro de força coronário, que fica bem no alto do seu crânio. Ele se abre, neste momento, ao contato dessa luz, como uma flor, recebendo a dádiva do sol. E este raio de luz penetra pela sua cabeça, iluminando o seu cérebro físico e a matriz perispiritual. Esta luz tem um poder excepcional de neutralizar registros kármicos, de neutralizar pensamentos recorrentes de depressão, de sofrimento, de angústia, que disparam sensações de sofrimento e de doenças no seu corpo físico. Peça isso, deseje isso, que esta luz divina neste momento neutralize em todos os níveis do seu ser energias deletérias, recordações energéticas do pretérito, enfim, tudo o que não seja divino em você neste momento, sob o influxo dessa luz, se dissipa. Veja com os olhos da sua mente essa energia divina iluminando você de dentro para fora, como uma estrela que se acendesse no imo de sua alma. E ela estende os seus raios
pela sua face, pelos seus olhos, pela sua boca. Essas energias agora, elas começam a percorrer o seu pescoço, neutralizando aí energias deletérias que possam ter se acumulado pela má palavra do passado. Com os olhos da sua mente, visualize a área do seu pescoço toda iluminada. E essa luz vai seguindo o seu curso. Agora ela vai trabalhar a área da sua emotividade. As tristezas, o desânimo, a melancolia, o remorso, a culpa, todas essas energias deletérias neste momento estão sendo tratadas, neutralizadas com essa luz que vem do alto, da mente divina. Ao mesmo tempo que ela dissipa as energias deletérias, ela ativa o bom ânimo, a paz, o equilíbrio, o amor, a harmonia no seu peito. Neste momento, você está todo inundado pela luz, inundada pela paz. Aproveite, usufrua, cuide-se bem e seja feliz.